presencialmente. Então, ou as pessoas estão no Facebook, ou elas estão no Instagram, ou elas estão no Google. Só que como a nossa empresa, ela é focada para necessidade, por que uma pessoa vai chamar um jardineiro? Ou o mato está grande, está incomodando ela, ou um galho caiu, ou aconteceu qualquer coisa ali que ela precisa resolver aquilo com urgência, ela não vai entrar no Instagram para procurar você. Ela vai entrar no Google. Por quê? Porque aquilo está doendo na cabeça dela, ela tem que resolver aquilo. Né? Ela está quase para tomar uma multa, ela está quase para... A árvore começou, está caindo muita folha, está incomodando ela. Então, mesmo se você tiver uma conta no Instagram, o Instagram não vai ser a conta que mais vai chamar clientes. O que mais chama cliente é o Google, tá? Você está conseguindo ver a tela aqui? Tô, aham. Simples. Você vai abrir uma conta aqui no Google Meu Negócio, tá? Ó, vamos colocar aqui lenhador. Ó, cria uma empresa com esse nome. Coloca a categoria aqui, jardinagem, jardineiro, ó. Aí você vem seguindo os passos aqui. Você adicionou o local, os clientes podem visitar você. Esse local será exibido no Google. Você quer adicionar um local? Sim, adicione o local. Vamos abrir junto aqui essa conta. É o seguinte. Deixa eu mandar o link aqui para você. Tá vendo no chat aí? Tô, aham. Clica nesse link aí, ó. Vamos abrir sua conta do Google Meu Negócio. Todo mundo que pesquisar no Google da sua cidade vai aparecer seu nome. Peraí, antes de você clicar, entra no Google e pesquisa corte de grama na sua cidade aí, para ver se você encontra alguém. Tá, vou entrar aqui. Na minha cidade já pesquisei, não encontra não, encontra na cidade vizinha. Então, você vai ser o primeiro. Você vai ser o único que vai estar no Google. Vou Só aí, pesquisar aqui. só aí você já Corte, vai ter um diferencial. corte de grama, vou botar o nome da minha cidade aqui também, né? Não aparece não. Não aparece? Ó, Não, vou você pesquisar vai... aqui jardineiro para ver também. Também não. Também não achou, né? Ó, você vai ser o primeiro da sua cidade, não vai ter ninguém que vai ter o Google Meu Negócio aí. E é algo simples. Por que é importante você ter esse Google Meu Negócio? Porque as pessoas estão no virtual, cara, ela não está no físico. Hoje, Aí qualquer eu problema que as pesquisei, pessoas têm... aí eu pesquisei aqui, falei, vou pesquisar pizzaria. Aí coloquei pizzaria, aí todas as pizzarias aqui da cidade tá aqui, ó. Então. Se as pessoas pesquisam pizzaria, cara, com certeza essas pizzarias que estão no Google aí são as maiores. Ou são pizzarias que já estão a um nível um pouquinho mais alto que o pessoal que não está no Google. A internet, ela é uma nova forma de viver. É como se você tivesse a sua personalidade. Por exemplo, é como se você tivesse a sua identidade online, entendeu? Você tem, tipo, uma pessoa física e você tem uma pessoa virtual, que é a sua empresa. A sua empresa é virtual e física. Então, você vai usar É, o Google Meu Negócio para você atrair clientes por lá, para elas te encontrarem fisicamente. Entendeu? O Google, ele é um canal onde as pessoas vão conectar com você fisicamente. Perfeito? certo. Ó, Aham. abriu o link aí. Você tá no celular ou você tá no computador? No celular. Vai ficar um pouco complicado aí. Você consegue usar os dois? Vai Eu não seguindo. tenho Hã? Ó, eu não tenho enfim, computador. eu acho que você pode abrir depois. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Certo. Vamos focar hoje no conteúdo.
que é importante você saber disso que eu vou falar hoje. Ó, primeira coisa, você vai abrir a conta no Google, as pessoas na hora que bater ali, pessoas novas na cidade, elas vão pesquisar jardineiro, vai ter uma parte que você vai ter que configurar as palavras-chave. O que é a palavra-chave? Se a pessoa pesquisar jardineiro, se a pessoa pesquisar corte de grama, se a pessoa qualquer coisa relacionada à jardinagem, tipo a poda de arbusto, corte de árvore, vai aparecer seu nome. Como que vai aparecer seu nome? Quer ver, ó? Jardineiro. Jardineiro. Você tá vendo a tela? Ó, Eu tô pesquisando aqui, ó. Ó, aqui na minha cidade, aqui, ó. Top Jardinagem, Jorge Jardinagem, e tô aqui eu, ó. Então, na minha cidade, que é uma cidade grande, tem quatro, tem cinco, tem seis jardineiros só. aham. Cara, é muito pouco jardineiro para essa cidade toda, entendeu? O meu celular fica tocando direto ali, o pessoal não me larga. Eu coloquei aqui, ó, não sei se você tá vendo, ó, fechado temporariamente, porque eu não tô dando conta Aham. da demanda. Eu não tô dando conta da demanda, cara, tá vindo muita gente. Só por causa do Google. Só o Google já me rendeu assim, cara, mais de 70% da minha agenda. Não, eu acredito que uns 70% da agenda que eu tenho hoje. Só o Google. Fora indicação, fora outras coisas, mas o Google é o que mais dá serviço. Se você não tiver lá, você está perdendo dinheiro. E é algo Mas simples, esse que você tá falando aí, ele é pago ou ele é gratuito? gratuito. Gratuito. Eu nem vou entrar em tráfego pago aqui para você não pirar, mas só esse online e gratuito, você já consegue cliente. Bastante. Aham. Cliente Mas a tem que rodo. ter CNP, Hum? tem que Como? ter CNPJ, né? Não, não, não. Faz o seu CPF mesmo. Certo. Ó, eu não sei como tá hoje, mas se você não tem um MEI ainda, é bom você abrir um MEI. Porque se você for em Ah, empresa, se você for em escola, eles vão pedir alguns documentos para você, tá? Vão pedir documento. Se você não tiver o documento, você não consegue fechar orçamento. Você precisa ter o quê? Você precisa ter o registro de MEI, você precisa. Eles vão pedir alguns documentos que o MEI tem, que são necessários para você fechar o orçamento. Então vamos lá. Ó, abre o Google Meu Negócio. Você tem camisa da sua empresa? não, ainda não. Camiseta? Olha, manda fazer uma camiseta para você, personalizada na sua empresa. Por quê? Porque ah, passa mais autoridade, né? As pessoas te veem como jardineiro, e como você está numa cidade, é você que está numa cidade pequena aí, né? Você também está numa cidade pequena. Aham. As pessoas começam a olhar e começam a ter mais confiança. Por quê? Porque sempre você passa com uma camiseta verde, sempre está passando ali na frente delas. As pessoas, no geral, elas observam muito quem faz trabalho nas casas. Porque você liga o maquinário, cara, um monte de gente vai vir olhar o que que é. E, ó, se você fizer, se você está fazendo serviço na vizinha ali, e a pessoa olha, uma hora ou outra ela vai precisar. E a roupa que você está usando, por mais que muita gente não dê importância, mas ela dá um marco. Ela marca você. É como se fosse a sua marca ali. Você passa a credibilidade, as pessoas te respeitam mais, até na hora de você passar o orçamento, porque você representa ali uma empresa. Por mais que seja você sozinho, entende? O fato de você ter um logo da empresa marcado no seu carro, na sua camiseta, já passa mais credibilidade, tá? Você consegue ter mais vantagens não verbais. Não sei se você
digamos assim, tem a parte verbal, que é você falando no orçamento, e tem a parte não verbal. Certo. Quer ver uma coisa que faz muita diferença? Eu tenho uma carretinha bem grande. Então, qual tipo de serviço aparece bastante para mim? Serviço grande. Mas por que os pequenininhos muitas vezes não aparecem? Porque eu, não de modo não verbal, ou seja, eu só passando com a carretinha, as pessoas já entendem que eu tenho uma equipe grande e que eu faço serviço de grande porte. Compreende? Só, Certo. só esse detalhe. Aham. Eu não preciso chegar nele. As pessoas visualmente elas já interpretam ali que você não é um fazedor de tudo. Quando você coloca uma marca, uma empresa, você está dizendo, ó, eu sou especialista nisso aqui. Eu sou bom nisso. As pessoas não vão ficar te questionando se você sabe ou não, tá? Muitas vezes. Só pelo fato de você representar uma marca. Vamos pegar um exemplo aqui, como que é o médico. Você já viu casos em que os médicos eles falsificam certificado, essas coisas? Por que que eles conseguem atender, né? Primeiro, a gente é educado desde pequeno a ver pessoa de branco, a dar respeito para quem está fardado, policial, entende? Você respeita a pessoa só por ela estar com aquela farda. Você respeita o médico, se o médico te mandar uma coisa, que vai ler, compreende? Certo. Então, tudo isso inconscientemente. Isso está ligado ali com a parte de crenças, muitas vezes, que você tá olhando ali. Então, é importante você ter uma roupa, é importante você ter uma logo no seu carro, é importante você ter um perfil com fotos no Google. Eu parei de apresentar aqui, mas eu vou te mostrar alguns. Você está vendo essa tela aqui do jardineiro, né? Ó, vamos lá, vou clicar nesse cara aqui. Ó, tem algumas fotos aqui que passam credibilidade. Eu acho que seu áudio está parado aí, mas você deve estar vendo, né? Tô vendo. Aham. Ó, o cara colocou umas fotos simples, nem a foto dele. Mas, ó, a minha empresa aqui, ó, eu coloco algumas empresas. Ah, você pode ver que a foto é autoexplicativa. Como assim? Quando a pessoa bate o olho, ela já sabe, ó, esse cara faz corte de grama, esse cara faz roda de ar. Então, procura ter imagens que já direcionam o que você faz. Posta lá algumas fotos de trabalhos que você já fez. Eu desativei seu som só por causa do. Tá dando eco, tá? Mas quando você for falar aí, você vai ter que desmutar. Mas enfim, eu acho que você tá tudo vendo aí, né? Ah, beleza. Coloca fotos de você trabalhando. Olha, é importante você colocar foto sua da empresa, ó, vídeos. Ó, esse aqui são trabalhos que a gente faz, ó. Poda de árvores, serviços nossos. Aqui, ó, a equipe trabalhando. Ó, uma foto minha aqui, ó. Isso aqui já passa um diferencial, cara. Ó, eu com a equipe aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que atualizar essa foto aqui que já tem mais gente. Mas, ó, olha aqui. Se a pessoa passar o olho aqui, ela já fala, pô, esse pessoal aqui, ó, tem Instagram, eles fazem, ó, corte de grama, manutenção em terreno, N coisas, cara. Então, a imagem, ela é autoexplicativa.
Na hora que a pessoa bateu o olho, ela fala, olha o trabalho que esse cara faz. Olha aqui, ele botou a cara aqui, ó. Por que esse cara colocou a cara da empresa? Entendeu? Então muda o jogo na hora que você se posiciona como jardineiro mesmo, de fato. É outro leque, entendeu? Não tem ninguém fazendo, cara, começa a fazer. Porque não tem como você ser segundo. Ó, não tem como você ser segundo na sua empresa, sendo que não tem o primeiro. Você vai ser o primeiro. Muita gente ainda está pensando que o mundo é analógico, mas não é, cara. O mundo já está indo para o tecnológico, os empregos estão mudando, a visão das pessoas já estão ficando dependentes da tecnologia. As pessoas, qualquer coisa pesquisam no Google, elas não estão mais perdendo tempo. Até para pedir endereço, as pessoas não pedem mais endereço. Elas olham no Google Maps. Então, o Google, ele meio que direciona as pessoas, sabe? Então, o Google se tornou uma plataforma onde as pessoas, elas chega até ser uma coisa muito estranha, né? Porque tem pessoas que confiam mais na tecnologia do que nas pessoas, né? Às vezes eu pergunto uma coisa para uma pessoa, ela fala assim, ah, rapaz, essa pessoa não deve saber o que está falando, não, eu vou pesquisar no Google, né? Então, se você estiver na internet, você vai ocupar um espaço virtual. E esse espaço virtual vai estar o dia 24 horas. Imagine você 24 horas panfletando uma rua. Agora você coloca na internet. É 24 horas. Você vai estar dormindo, e tem gente pesquisando, você vai estar lá, em primeiro lugar. Então, abre o Google Meu Negócio, cara. A primeira coisa que você faz. Eu sei que você trabalha registrado. Registrado não, né? Você está trabalhando aí em trabalho físico. Trabalho fixo, né? Qual que é a ideia do trabalho fixo no Brasil? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o salário, na verdade, no fundo, ela quer dizer ajuda de custo. Na verdade, o salário ele serve para você pagar algumas contas e sobreviver. Mas para você ter mais dinheiro, para você conseguir lucrar mais, viajar para onde você quiser, ter dinheiro sobrando, o salário ele não serve, não serve. Nunca serviu o salário. O salário é uma ajuda de custo. Por que que o salário existe? Para te manter ali, né? A empresa te mantém e muitas vezes os funcionários não ficam mais que 2 anos, 3 anos. Essa é a média do Brasil aí. Essa ajuda de custo serve para a pessoa pagar conta, ela aprender uma profissão ali, mas não é para ela ficar a vida inteira ali. Não é para ficar. O salário, na verdade, não ensina isso na escola, cara. O salário, na verdade, ele serve como ajuda de custo para você aprender. E depois que você aprende, você começa a desenvolver habilidades para você passar de nível. A empresa, por mais que seja algo que as pessoas considerem como algo que eu vou trabalhar para o resto da minha vida, que é implantado isso na nossa sociedade, ela é mal contada, cara. É mal vista. Tem pessoas que entram nesse ciclo de se aposentar, os aposentados são os que menos têm condição, cara. Se precisar do auxílio da saúde, não vão ter como ser ajudados. Por quê? Porque o salário não foi feito para sobreviver. Quer dizer, o salário não foi feito para viver, né, uma vida digna. Ele foi feito para você sobreviver ali e ter algumas mordomias, mas é pouca coisa. Então, se as pessoas ganham, ó, olha que loucura, né? Se as pessoas ganham mais do que a média, digamos 3 mil,
chegando aos 4.000, as pessoas querem ficar muito tempo trabalhando. O que acontece depois de 4, 5 anos? A vida da pessoa começa a ficar estagnada, muitas vezes a pessoa ela já entrou num ciclo ali de ficar sempre na no mesmo comodismo. Muitas vezes ela não pensa muita coisa a longo prazo, ela já tá, a vida dela está toda voltada para ela naquele salarinho lá, naquele salarinho bom. E muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de aprender, de largar uma coisa que está fazendo ali e se jogar em outras coisas. Então, o salário alto, ele meio que prende as pessoas. E o salário baixo? O salário baixo incentiva as pessoas a empreender. Se o salário mínimo fosse maior, as pessoas não empreenderiam. É, essa é meio que a realidade. Agora, tem gente que confunde ajuda de custo com salário. Quer dizer, tem pessoas que confundem o salário com a ajuda de custo. Acho que o salário é o máximo que ele consegue chegar. Mas não é verdade. A empresa, cada empresa que você entra, cada profissão que você entrou durante a sua vida, foi para você pegar armadura, foi para você pegar habilidades, para você, uma hora ou outra, montar o seu negócio próprio. E tem vários benefícios de você montar o seu negócio próprio. Por mais que tenha uma coisa ralada no começo, é como se você estivesse plantando uma semente, cara, que vai crescer. Então, quanto tempo demora para uma macieira começar a dar fruto? 3 anos. Então, você montar uma empresa de jardinagem não é de uma hora para outra. É outra pegada no começo. No começo você vai precisar travar um pouco a saída de dinheiro, você não vai poder sair na hora que você quer, muitas vezes você vai ficar trabalhando até mais tarde, sua vida começa a ficar uma correria louca, N coisas, cara, você começa a se cobrar mais dos clientes, mas para que isso? É porque abrir uma empresa te coloca muita pressão, essa é a pressão, e muita gente não tem medo de começar algo do zero. Por quê? Porque vai passar perrengue, vai ter dificuldade, não sei o que, não sei o que lá. E muita gente desiste. Por quê? Não entendeu o jogo. O jogo é você ficar um tempo com uma vida abaixo, né, do que é considerado aí uma boa vida, né? Uma vida de ostentação. Você vai ficar pequenininho para, aos poucos, essa macieira que você tá plantando, ela vai começar a dar frutos. O que é o salário? O salário, ele é a maçã. Então, você está trabalhando com uma pessoa que tem uma macieira. E todo mês a macieira dele te dá uma maçã. Toma aí sua maçã. E o que uma pessoa que ganha uma maçã quer fazer? Ela quer ganhar 2 maçãs. Então, ela vai ficar procurando um jeito de passar de cargo, de ganhar 2 maçãs. Mas o jogo não é esse. O jogo real é de você encontrar um propósito na sua vida e seguir ele. E muitas vezes o propósito está em servir, está em você ajudar as pessoas. E por consequência, o dinheiro vem. Quem vai patrocinar a sua empresa de jardinagem, a sua empresa, Vitor, é o cliente. Então você precisa servir ele de alguma forma para ele te patrocinar. Entende? Claro que existe a negociação, claro que existe um monte de coisa. Mas você vai ser meio que a ponte. O problema é do cliente, não é seu. Você vai ser a ponte para resolver o problema dele e ele te pagar. É como se fosse uma balsa. Ele que não tem o carro a boia. Ele que não tem boia para colocar no carro. Você vai chegar, estacionar seu bote lá,
e levar ele do outro lado. E ele vai te pagar, porque você serviu ele. Então, o que você tem que fazer para ganhar bastante dinheiro? Você tem que encontrar pessoas que precisam do seu trabalho e que pagam por ele quando você realiza ele. Quanto mais pessoas você for ajudando a resolver problemas, mais elas vão precisando futuramente, mais você vai montando sua cartela de clientes, porque no fim das contas é você facilitar a vida das pessoas. Quanto mais você facilita a vida das pessoas, mais elas se sentem gratificadas e, consequentemente, elas te pagam. Então, você tem que estar aberto para resolver esses problemas também. Faz sentido, Vitor? Faz sentido o que eu estou falando? Boa noite, Patrick. Faz sim. Aham. É porque meu áudio tava desligado. Agora começou a chegar o pessoal. Beleza. Isso aí, gente. Então, vamos lá. Pessoal, vocês que chegaram novo aqui, vocês estão no Google Meu Negócio? Já ouviram falar disso? Cícero, Patrick? Estão por aí, gente? Estão escutando a gente? Opa, boa noite. Tô chegando aqui agora, meus amigos. Ô, Cícero, beleza? Você tem empresa do que, Cícero? Rapaz, tô pegando a live aqui. Na verdade, eu trabalho com manutenção de jardim, né? Eu mais dois cunhados. A gente faz só final de semana. A empresa não é registrada, não. É autônomo mesmo. Entendi. Você já ouviu falar do Google Meu Negócio? Você está lá, tá nessa rede de Qual? pesquisa aqui. Google Meu Negócio? Ah, Google Meu Negócio. Eu tinha, o meu foi bloqueado, cara. Aí tem uma menina que. Ah, ela tá tentando desbloquear, mas tá lá. Ela de mais uns 20 dias ainda. Entendi. Tá. Ó, enfim. Pessoal, abra o Google Meu Negócio, tá? Vocês perderam a explicação, eu não vou conseguir voltar atrás porque eu já falei já. Mas enfim, o que eu posso resumir aqui para vocês? Esse aqui é o site, tá? A atenção das pessoas está no virtual, né? É bom vocês acompanhar essa geração. Eu sei que muita gente mais velha aí, muitas vezes mais velha que eu aqui, não tem um certo receio pela tecnologia, acha que não é do seu tempo e tal, mas só existe um tempo que é o presente. Então, as pessoas que não estão conseguindo, digamos assim, se ajustar a essa nova realidade da tecnologia, elas estão ficando para trás. Tanto é que hoje os adolescentes, eles estão ensinando os adultos. As crianças estão ensinando os adultos. Toda vez, qualquer coisa tecnológica para essas crianças já nasce com download, assim, ó. Já nasce com download, ensinando tudo que sabe. Já pega um botão ali, já consegue digitar, já consegue mexer. Ou seja, essa nova geração, ela é dependente da tecnologia. Então, se você não tiver no Google, se você não tiver no Instagram, no Facebook, se você não aparecer para as pessoas, você não vai conseguir serviço tão fácil, né? Você vai ficar naquela instabilidade, uma hora vai ter serviço, uma hora não tem. Algumas pessoas estão nessa situação onde, tipo, conseguem um serviço um dia, aí no outro não tem serviço, aí uma hora consegue, aí tem dia que atende bastante cliente que chega a trabalhar até de noite. Aí na outra semana parece que vai em calma, não aparece tanto serviço. Alguém está nessa situação aqui, gente?
Eu acredito que deve estar, tá? Mas por que que isso acontece? Você precisa aumentar sua demanda de serviço. Na verdade, não. Você tem que aumentar a sua atração de clientes. Como assim? Se está faltando cliente, você tem que investir em marketing. Você tem que começar a colocar placa na sua cidade, placa em terreno, colocar você no Google Meu Negócio, panfletar as casas. Vou mostrar aqui para vocês um. Vocês estão vendo minha tela, né? Ó, estão vendo essa aqui do Canva? Alguém fala comigo aí, gente, não vou achar que vocês não estão me escutando. Então, sim, escutando sim. Tá vendo a tela aqui ou pelo Canva? Sim, sim. Beleza. Pessoal, essa aqui é uma plataforma para você fazer artes, criar artes. Como assim, ó? Tem vários templates que vocês podem criar aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ó, esse aqui foi uma arte que eu criei para ajudar as pessoas a reconhecer o que é uma poda radical e o que é uma poda que pode ser feita, né? Uma poda ornamental. Eu aqui fui editando, aqui tem algumas configurações para você colocar texto, você colocar imagem. E eu fiz essa imagem aqui, ó. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a pessoa, ela, muitas vezes ninguém ensinou para ela que é correto ela fazer uma poda ornamental ao invés dessa poda drástica. Muita gente ainda não sabe que esse tipo de poda aqui muitas vezes dá multa, entendeu? Você cria artes nesse modelo aqui, elas vão olhar e falar assim, olha, não sabia disso, né? Se elas entrarem no seu Instagram, entrarem no seu Facebook ali e ver a sua página, elas já vão começando a ganhar mais conhecimento. Consequentemente, muitas pessoas vão olhar e falar assim, então o correto é manter assim. Então eu vou chamar esse cara porque ele sabe fazer esse trabalho, tá? E aí você pode colocar no Instagram esses carrosséis, né? Colocando seu número no final, falando, ó, faz o orçamento. Simples. Você pode criar artes aqui e pedir para uma pessoa de uma gráfica imprimir panfleto para você. Quer ver um panfleto que eu fiz aqui que deu resultado? Ó, tem várias formas de você fazer estratégias para sua empresa, tá? Qual que eu utilizo? Eu utilizo a de você ter um bairro fixo. Para que serve um bairro fixo? Vou chegar aqui para vocês entenderem. Ó, na minha cidade tem vários bairros. Então, eu não chego panfletando em qualquer lugar. Eu não chego montando uma clientela em qualquer lugar. Porque tem a questão com a distância. Muitas pessoas, elas querem começar, mas atende o cliente lá no final da rodovia, outra lá no meio da cidade, outra lá atrás. Eu sei que cidades pequenas muitas vezes não vai ter esse problema. Mas quando a gente vai para cidades um pouquinho maiores, você já tem que começar a segmentar um pouco o público que você atende. Por quê? Porque se você agendar 2 clientes próximos, você reduz o tempo de locomoção. Então, o que eu faço?
Tem um bairro na minha cidade aqui, que é o Parque Alvorada. Eu pedi para a gráfica imprimir uns 2.000 panfletos desse aqui, frente e verso, e comecei a panfletar as casas. Por que que eu coloquei o nome do bairro aqui? Identidade, identificação. Não, na verdade, esse é um gatilho de semelhança. Quando a pessoa vê que é o bairro dela, e que você é o jardineiro do bairro, daquele bairro específico, as pessoas botam mais segurança em você. E, consequentemente, você consegue ter mais cliente naquele local específico. Ao invés de você colocar distribuído para vários locais, segmenta, coloca algo específico. Se eu falar para vocês aqui, que aqui só tem jardineiro, por que que eu vou chamar num grupo vocês, pessoas que trabalham como encanador? Vocês não estariam aqui. Então, por que que eu mandei o link lá no grupo para chamar vocês? Porque vocês são jardineiros. Vocês estão no mesmo ramo que a gente, porque a gente se conecta, a gente tem uma tendência a ficar próximo de pessoas que fazem parecidamente as mesmas coisas que a gente, ou pensam da mesma forma. Faz sentido isso aqui que eu estou falando para vocês, gente? Vocês conseguem perceber isso na cidade de vocês, no bairro? Tem as pessoas que vão fazer de forma aleatória, né? Qualquer serviço que aparecer vão fazer, e tem aquelas pessoas que vão segmentar num espaço só. Você vai ficar atendendo num espaço só? Não precisa. Segmenta ali uma área. Eu vou pegar deixa eu abrir o Maps aqui. Vocês vão conseguir ver melhor. Ó, vocês estão vendo minha tela, né? Aqui no Google. Ó, essa aqui é minha cidade. Olha o tamanho dela. Ao invés de eu panfletar todos esses espaços aqui, na hora que eu faço o anúncio, até o Google Meu Negócio, eu posso segmentar a área que eu atendo, tá bom? Ó, ao invés de eu ficar panfletando qualquer local, atender vários locais ao mesmo tempo. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? E às vezes eu estou falando aqui e não vejo ninguém. Ô, Vitor, você pode me avisar aí? Vocês estão vendo o mapa aqui? Bacana, tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo sim. Tá vendo aqui o Google, né? O mapa. Sim. Beleza. Ó, qual que é a minha estratégia aqui para eu conseguir dar conta da demanda? Eu comecei a estudar alguns bairros da minha cidade para chegar naquele bairro que tem mais demanda, que as pessoas pagam um pouquinho melhor do que a maioria e que eu tenho uma grande taxa de recorrência. Pessoal, anote, nossa, isso aqui eu demorei uns 2 anos para descobrir. E eu estou passando para vocês aqui. Se eu soubesse disso, eu falar para vocês. Eu joguei a mudar, muito antes. Mas, enfim. Ó, eu comecei a analisar pelos serviços que eu prestava. Depois de um tempo, eu comecei a ver que tinha muito serviço nesse lado de cá da cidade, nessa região aqui. E aí, o que que eu comecei a analisar? Eu falei, por que que eu estou fazendo uma correria danada aqui? Muitas vezes eu atendia cliente aqui, ó, aqui, e aí muitas vezes atendia o cliente aqui, outro cliente aqui, e aí atendia outro cliente aqui. Virava uma loucura isso aqui, cara. Na agenda, só de locomoção, eu estava andando umas 2 para 3 horas, só para me deslocar. E eu não posso acelerar muito porque eu tenho uma carretinha grande, entendeu? E aí como é que faz?
Eu troco de carro, compro um carro turbinado, tem nitrox? Não, muda a estratégia. O que eu comecei a fazer? Cara, eu vou começar a focar num bairro específico, vou focar nos clientes desse bairro, eu atendo mais gente daqui, e os que aparecer eu vou atender em volta. Eu não preciso ficar dando volta na cidade. Como é que eu comecei a fazer isso? Aos poucos. Os bairros que eram um pouco mais distantes, eu cobrava bem mais. Eu só ia para esses bairros daqui se o orçamento compensasse. E aí eu comecei a segmentar um público. Tanto é que hoje eu atendo muita gente desse bairro aqui. Ficou parecendo uma. Sabe quando você não deixa. Sabe como quando as pessoas gostam tanto de uma pessoa que se um amigo seu chamar outra pessoa, você já sente raiva? Ficou mais ou menos isso aqui. Um cliente vai indicando para o outro, um cliente aqui. E aí eu sempre vou insistindo, né? Eu falo, ó, indica para tua vizinha. Eu começo a panfletar ali uma vez por mês. Então, aquele. Sabe quando você vai pescar? Não sei se muitas pessoas pescam aqui, eu acredito que sim. Você não vai ficar atacando aleatoriamente a sua vara lá. Você tem que fazer o que antes? Eu até esqueci o nome que faz lá. Você tem que cevar, não é? Eu acredito que seja cevar. Você tem que cevar aquele espaço ali. Por que você vai ficar aleatoriamente correndo no rio para ver se tem peixe? Não, prepara o espaço ali, ó. Atende bem o cliente naquela área, no ponto que você escolher. Mas atende tão bem que a pessoa vai falar tão bem de você que os vizinhos vão falar, onde que estava esse cara? Onde que estava ele? Meu jardineiro antigo não fazia isso, ele faz tão bem o trabalho aqui, que é uma maravilha. Eu vou indicar para todo mundo. Aí daqui a pouco ela indica para uma tia, para uma vizinha, para uma filha, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Você mudando só isso, o seu jogo já muda completamente. Já muda, eu tenho certeza que muda. Só que aqui você precisa entender qual bairro que você tem que pegar. Tá? Não é qualquer bairro. Tem bairros em que as pessoas têm uma condição financeira baixa mesmo. E mesmo você falando, eu tenho que valorizar meu trabalho, eu tenho que fazer não sei o quê, as pessoas não pagam. Tá? Por mais que você, meu preço está aqui em cima. Se a pessoa não tiver condição, ela não vai pagar você. Não tem como ela pagar você. Tá? Então, para você se diferenciar, você tem que segmentar o local que você atende, você tem que, você tem que segmentar a estratégia também, que é importante. O jeito que você chega até os clientes. O jeito que você chega até os clientes. Você chega com uma roupa sem a identidade da empresa, sujo, fedendo a suor, ou você chega com uma roupa apresentável, você cumprimenta o cliente com respeito. Então, às vezes, o jeito que você fala, da sua personalidade, se você é uma pessoa muito direta, tem pessoas que não gostam de gente muito direta. Tem pessoas que querem contar a história da vida dela, você vai passar um orçamento, daqui a pouco você demora uma hora e meia conversando com a cliente. E tem clientes que são meio assim, que se você tentar bater de frente ali e falar, não, moço, tem que ir embora, que não sei o quê, de uma forma rude, a pessoa começa a pegar ranço de você. Ranço. Por causa da sua personalidade. Simples assim, não é porque você não faz um trabalho bem feito, não é porque você tem Y, Z de curso, não é. A pessoa não te chama por causa da sua personalidade. Porque você não escuta, você na hora de que ela está falando, você está interrompendo ela.
Você não fez pergunta, você não perguntou para ela o que ela precisa de fato. Você está falando sobre o corta-grama, ela está falando sobre a planta dela. Então tem isso aí. Muita gente vai te escolher também, muitos clientes vão, porque quando você está passando na rua e está fazendo um serviço naquela rua específica, você chama a atenção das pessoas, querendo ou não, chama a atenção. E tem pessoas que vão olhar para uma equipe diferente de uma pessoa que trabalha como autônomo. Por exemplo, pessoa que trabalha sozinha, geralmente ela tende a atrair serviços menores. Dificilmente a pessoa vai chamar uma autônoma, uma pessoa que trabalha sozinha com uma roçadeira de grama ali, para fazer um corte de uma árvore maior, para roçar em locais maiores. Agora, se você anda com 4, 5 pessoas, tem alguns equipamentos de alta qualidade ali, aí a visão muda. Você começa a atrair pessoas que têm uma condição melhor para te pagar, que vão te oferecer serviços com uma capacidade maior, porque o quê? Na hora que ela bater o olho de forma não verbal ali, né? Porque, querendo ou não, as ferramentas que você tem, o carro que você tem, elas transmitem uma certa imagem na cabeça da pessoa, né? Se eu vejo um carro novo, aquilo causa sensações boas. Agora, se eu vejo um carro batido, se eu vejo um carro sem uma identificação da empresa, sem nada, eu já começo a desconfiar. E a confiança é muito importante na hora de você fechar um orçamento. O que envolve ali o serviço, né, de corte de grama e poda de árvore? Eu devo fechar contrato com os clientes? Vocês fecham um contrato com o cliente, gente? De você chegar na casa do cliente e ter que fazer um contrato ali para ele, para sempre manter recorrência? Cícero, Patrick, aí, vocês estão acompanhando? Rapaz, eu tive o privilégio de trabalhar aqui na nossa região. Inclusive agora eu, junto com meus dois cunhados, a gente está voltando para esses prédios individual. São mais rápidos, né? O nosso aqui mais é região da capital, né? Então não tem assim, muito sítio. O sítio é mais afastado. E então para o condomínio a gente precisava de fazer, cara, porque é necessário, né? É necessário fazer. Entendi. Então você atende mais condomínios, certo? Só condomínios ou residências também? Não, a gente faz residência, também faz área de sítio, recepções, chácara. Eu vi você colocando aí agora pelo mapa, e até você colocou ali questão de regional, né? Seria formar ali um regional ali, uma área, né? Assim. Sim, E aqui, pra você ter ideia, eu já fui distância de 70 quilômetros aqui, moço, pra gente fazer área de sítio, entendeu? Então, quer dizer, a gente acaba andando bastante. Assim, lógico que né, tem que colocar um valor a mais, deslocamento, coisa e tal. Mas tem, igual você falou aí agora, o cliente paga, né? A partir do momento que você entrega o prometido, o cliente paga. paga, paga. Beleza. No caso aí, você trabalha com que tipo de maquinário? É roçadeira mesmo ou você tem máquina de 4 rodas, atobata? Não, não, não. Na verdade, o meu aqui é só roçadeira mesmo. Hoje eu tenho pouca máquina, eu só estou com 2 roçadeiras hoje, um motosserra, né? E a gente tem soprador e as ferramentas manuais para estar fazendo. Na verdade, poda eu estou evitando estar pegando, sabe? A gente está cuidando, tentando fazer mais manutenção, porque o forte nosso aqui mesmo é mais residencial, entendeu? É mais residencial. Então não tem assim, muita poda, esses negocinhos, não tem muita não. Mas eu vi aí você colocando no mapa aí, questão de topearia, fazer modelo de árvore, né? Redonda, quadrada. Então isso aí aqui também aparece. Entendi. Ó, vocês têm ecoponto na cidade de vocês aí, onde vocês podem descarregar galho, vocês podem descarregar gramado? O que vocês fazem com resíduo depois que vocês fazem um serviço?
Vocês descartam... Entendi. No meu aqui, eu consigo, junto ao distribuidor, que a gente compra saco de pano, praticamente ganha, que é um valor bem simbólico, saco de pano descartável, entendeu? E aí eu levo e embalo os insumos. Mas, dependendo da área, não pode ficar embalado. Então, o cliente, né, ele opta por pegar ali aquela caçamba. Aqui tem as caçambas, né? O pessoal para o caminhão, a gente enche e depois eles recolhem. Entendi. É bem diferente aí. Na minha cidade aqui tem alguns ecopontos onde eu posso pegar minha carretinha e levar lá. Eu só chego e descarto. Mas aí você tem uma... o lixeiro leva esses resíduos embora? Aí o nosso aqui, a coleta seletiva, leva, mas tem que estar em saco preto. No caso, quando eu coloco no saco de pano, não. Aí eles descartam mesmo nas caçambas, né? O pessoal das caçambas que vem em busca. Geralmente é em torno de 250, 270 uma caçamba aqui, mais ou menos. Meu amigo, hein? Que diferença, hein? Aqui a gente não costuma usar muita caçamba, não. Aqui tem alguns ecopontos onde a gente pode descartar. Então, como que acontece? A caçamba aqui também está em 250, 270 reais, só que aí os jardineiros aqui, eles ganham bastante serviço por causa disso. Por causa que se a pessoa quiser levar um entulho, levar uma madeira, fica mais barato para o jardineiro levar do que contratar caçamba. Você tá em qual cidade aí? Na verdade, eu resido aqui em Contagem, né? Mas nós somos toda grande BH, as regiões vizinhas, que São Joaquim de Bicas, Igarapé, Itatiaia-Sul, Pará de Minas, Esmeralda, Santa Luzia, nós vamos tudo. E deixa eu te falar, você trabalha registrado e fim de semana você trabalha, é isso? Isso. Eu sou CLT, né? Na verdade, eu trabalho em uma concessionária. Mas o que acontece? Eu já tive uma turma bem maior, sabe? Mas estava tendo muito prejuízo, cara. E não estava dando certo. Além de estragar a máquina, estava dando prejuízo com vidraça e tanta coisa estava acontecendo que eu não estava ganhando dinheiro. Eu estava tomando aí prejuízo, na verdade. Aí, infelizmente, eu parei. Só fica eu e mais dois cunhados mesmo. Entendi. É, tá joia. Talvez você mude uma hora, né, para voltar, né, e bater direto assim. Mas, enfim, é importante você entender sobre isso, porque ao invés de você ficar viajando, eu acredito que as roçadas que você atende compensa, né? Claro que compensa. Mas se você, no caso, como você atende, como você trabalha na sua cidade, você também pode usar essa estratégia de você focar num espaço próximo ali. Basta você encontrar um bairro mais que tem uma demanda boa, que você consiga cobrar um preço legal. Depois que você montar essa clientela de clientes, você deve ter quantos clientes aí na sua agenda aí da sua cidade que você atende? Você consegue ter uma noção? Ah, tem. Assim, praticamente fixo, né? Eu tenho mais ou menos 10. São poucos, na verdade, né? Mas aqui aparecem muitos avulsos, entendeu? Ah, muito anúncio. Muitos avulsos. Essa semana mesmo, você tem ideia, eu devo ter feito uns 4 ou 5 orçamentos. Ainda não está aprovado, mas uns 4 ou 5. E aí eu já coloco lá embaixo na observação. Eu mando o orçamento e já coloco a observação, que é sábado ou domingo, entendeu? Que a gente faz. Entendi. Ó, o que você pode fazer nesse caso, tá? Você pode mandar mensagem para os clientes antigos, o pessoal que você atendeu, que não te mandou mensagem depois. O nome desses clientes se chama não clientes. São as pessoas que compraram uma vez de você, que te pediram seu serviço e não retornaram depois. Significa que a pessoa não precisa mais? Não significa isso. Muitas vezes ela pode ter perdido seu número, muitas vezes ela viajou, muitas vezes aconteceu N coisas na vida dela. E ela não pôde te chamar. Tá? Muitas vezes ela perdeu seu contato. É comum as pessoas, muitas vezes, salvarem os contatos das outras e não lembrarem o jeito que salvou.
ou a conversa da mensagem fica muito lá embaixo, tá? Então, ó, Cícero, faz uma coisa, se você tiver com falta de serviço, manda aí umas 5, 6 mensagens por dia para os clientes antigos, tá? Ou na hora que você terminar o serviço, você já agenda para o próximo mês, para você já deixar um compromisso com o cliente, tá? Você trabalha período integral na sua empresa, na empresa de venda? Na de venda eu trabalho horário normal, né? De 8 a 6 no horário normal. Ah, então não tem como você trabalhar fora do expediente. Então. Mas, enfim, Eu até pegava, antigamente eu até conseguia pegar, sabe? A gente pegava bastante trabalho e tinha dois rapazes que eu colocava para fazer. Ficava praticamente fixo. Eu levava eles, deixava geralmente esses condomínios individual, então dava para fazer ali 2, 3 por dia. Mas estava tendo muito desacerto. Aí quebrava vidro, outro dia estragava a máquina, e aí eu comecei a aborrecer com aquilo. entendi. É compreensível, cara, mas eu vou falar para você, ser empresário é uma das formas que você passa perrengue mesmo, tá? Passa perrengue e passa muito, tá? É verdade. Você tem que ir pegando a armadura, digamos assim, né? Para isso não ficar acontecendo direto. Mas, enfim, acontece. Eu mesmo tenho 3 funcionários, eu sinto na pele como que funciona aí a questão de você lidar com gente, né? Você tem que. Muitas vezes a pessoa não sabe ligar uma roçadeira, você tem que ensinar do básico. Muitas vezes você ensina, a pessoa não faz o que você quer. E muitas vezes a pessoa tem gente que não aceita ser mandado. Você pede para a pessoa fazer uma coisa, ela faz aquela cara meio de ruim, meio que não gosta de gente falando na orelha dela. Mas ela está sendo contratada para fazer aquele trabalho, entende? Então, é fato. E contratar é uma das qualidades, umas coisas que mais se atrapalham as empresas. Contratação. Muitas vezes a pessoa, às vezes a pessoa que sabe fazer, ela não quer aprender coisa diferente. Ela tem aquela cabeça fechada, ela não anda, e aí você tenta ensinar ela, ela já não, já faz do jeito dela, vai fazer as coisas já daquele jeito que ela faz é o melhor jeito. Daqui a pouco você começa a perder até o respeito da pessoa ter com você, né? A pessoa tá mandando mais que você. Em muitos casos acontece isso. Mas, enfim, a contratação é uma das coisas que muitas vezes limita a empresa. Porque no momento que você começa a ter demanda, a sua operação começa a ficar fraca. Vai ter um monte de gente te pedindo serviço e você não dá conta de fazer. E o único jeito é, ou você trabalha de madrugada, faz vários turnos, se lasca de trabalhar, ou você contrata alguém. Porque 2 pessoas, o tempo para realizar o serviço cai na metade. Você sozinho faz em 2 horas, mas você com 2 pessoas faz 1 hora. Eu fui atender um cliente hoje e ele tem máquina de cortar grama na casa dele, tem. Não é profissional, mas ele sozinho demora 2 horas para fazer o serviço, só para cortar. Ele provavelmente deve demorar aí umas 3 a 4 horas para fazer todo o gramado da casa dele. A gente fez em 40 minutos. Então aí você já percebe que a quantidade de pessoas influencia. A gente estava em 3, né? E ele estava em uma. Olha o quanto de tempo que reduziu. Então, o que o cliente vai comprar de você? Ele não vai comprar o corte de grama, de fato. Ele vai comprar o benefício que tem no corte de grama. O que é o benefício? É ele não ter que perder tempo fazendo aquilo, é ele guardando energia,
porque desgasta você trabalhar. E muita gente, muitos clientes, muitas vezes, eles chegam no sábado, meio-dia, cansado, e não estão querendo ver jardim nem a pau. Nem a pau, nem a pau. E o que acontece? Até as pessoas que já têm os maquinários na casa delas, elas sentem dificuldade de cortar. Uma porque a máquina estraga, muitas vezes ela paga caro para consertar e não compensa. O jeito que a maioria faz ali é de vez em quando, é esperar o mato crescer bastante para chamar. E esse é um hábito, digamos assim, que não é legal, sabe? Porque a pessoa muitas vezes chama quando o mato está lá em cima, quando tá cheio de bicho já. Tá saindo até aranha lá do meio, tá saindo, sei lá, rato. Então, você contratar gente reduz o tempo de você fazer o serviço. Pelo fato de você conseguir fazer serviço rápido, você consegue atender mais gente e mais pessoas, elas linkam você como alguém que faz algo rápido. Ah, mas isso é básico, né? Não, muita gente demora. Eu fui atender uma empresa, e o último jardineiro demorava 2 dias para fazer o serviço. 2 dias. E é empresa. Fica com aquela barulheira, cara, na orelha dos clientes lá, uns 2 dias. Ele cobrava, se eu não me engano, acho que é R$ 300. Ele cobrava R$ 300 por aí, assim, bem baratinho para fazer, né? A gente chegou lá em equipe, umas 4 pessoas, a gente realizou aquele trabalho em 2 horas. E o preço foi bem acima. Onde que está o diferencial? Está no tempo. Então, você consegue cobrar mais se você consegue resolver o problema do cliente mais rápido também. Esse é um diferencial. Só de você ter essa característica na sua empresa, no jeito que você trabalha, você já consegue trabalhar mais. Quer dizer, você já consegue cobrar mais caro pelo seu trabalho. Na hora que você estiver passando o preço para o cliente, fala, ó, não vai ser só eu que vou fazer o serviço, vai vir mais gente. Eu tenho uma equipe, eu tenho maquinário profissional. Então, ao invés de eu ficar o dia inteiro na sua casa, eu vou ficar apenas aí, no máximo 2 horas. Já te entregar o serviço, já te entregar a sua casa limpa. Parece pouco essa fala, mas faz uma diferença enorme. Tem gente que não gosta de barulho na casa por muito tempo. Tem gente que não gosta de ter que ficar fazendo casa, né? De ter que ficar ali olhando você fazer o serviço. Porque muitos clientes, na primeira vez que você vai trabalhar, eles querem ficar em cima para ver se você vai fazer o jeito que eles querem. Muitas vezes acontece isso, do cliente ir lá, sair do trabalho dele e ficar olhando você fazer o serviço. Pô, se tu demora muito, já é um ponto aí que a pessoa repensa na hora de te chamar, sabe? É medo dela achar que você vai estragar a árvore dela, o gramado dela? Mas, mas tem gente que opta pela rapidez também. Tem outras formas de você se diferenciar e você cobrar mais caro? Tem. A primeira coisa, o bairro que você atende é uma coisa que você consegue diferenciar. Parece besteira, mas a personalidade que você tem, ela influencia. Se você é uma pessoa muito rude, se você é uma pessoa que é muito direta, tem clientes que não gostam desse tipo de personalidade. Tem clientes que você vai chegar para fazer o orçamento, elas vão ficar 1 hora lá falando com você, vão bater papo, vão estar falando lá do jardim dela. E muitas vezes, se você for uma pessoa um pouco mais direta, impaciente, não conecta com o cliente.
Ou seja, só ali já é um ponto negativo. Tem gente que não compra por causa da personalidade da outra pessoa. Tem gente que não vai na loja porque, não gosta daquela pessoa por causa que eu fui mal atendida. Às vezes, uma contratação que a empresa fez errada para uma pessoa que é um pouco estourada, faz um monte de gente não querer ir naquela empresa, ou não pedir o seu serviço. Então, Cícero aí, Patrick, vocês têm que ter essa noção aí na hora de vocês passar o orçamento também. Porque no contato inicial ali que você tem com aquele cliente, é o meio que vai definir a longo prazo, sabe? Porque o cliente, muitas vezes, ele está testando você. Por isso que ele fica em cima, vendo se você vai fazer o serviço bem feito. Aquele primeiro serviço que você vai fazer, ele fica meio olhando, ele entra na casa, depois ele sai, vê se está tudo bem, cumprimenta você. Ele está te testando para ver se ele pode confiar em você. Se você é uma pessoa de palavra ou não. Se ele precisar sair de casa e deixar a casa aberta, será que ele pode confiar em você? É isso que vai estar passando na mente dele. Por isso que as pessoas pedem indicação bastante. Principalmente jardineiro. Tá? As pessoas, boa parte delas, vão pesquisar referência. E uma das formas das pessoas terem referência é pedirem para outras pessoas. Então, a cliente que você atende bem, ela te indica. Mas ela vai indicar o seu trabalho bem feito. Eu acho muito difícil as pessoas que, por exemplo, você fez um trabalho ruim, tipo assim, com aquele clima desagradável, aquela pessoa te indicar. Ela dificilmente vai te indicar ou nem vai tocar no assunto de que você faz trabalho, esse tipo de trabalho. Ou vai falar mal de você. Teve uma cliente que um funcionário meu, ele cortou, sabe aquela parte do xilema e cloema da árvore? Aquela casquinha em volta ali? Cortou, cara. Uma, uma, não sei se é mexerica, acho que é limoeiro. Tava tudo bem. A cliente gostou da gente, adorou nosso trabalho. Só que aí ela olhou que o pé de limão dela começou a morrer. E aí ela foi lá e olhou pro caule do limoeiro lá, cortado, com a toraça assim, ó. Sabe quando você passa a roçadeira ali perto e arranca aquela capa? Resumindo, o limoeiro dela morreu, cara. Essa pessoa ficou tão chateada que ela nunca mais chamou a gente. Nunca mais. E esse é um tipo de cliente que dificilmente vai te indicar. Mas estava tudo bem, você criou conexão, você falou com o cliente, mas uma coisinha, a pessoa já... Tem pessoas que são sensíveis demais, demais, demais. Tem gente que você fala uma coisinha ali, tipo assim, você tá com o seu trabalho, você tá na correria, você tá muitas vezes estressado, mas tem gente que não interpreta dessa forma. Tem gente que já interpreta, ó, essa pessoa aqui é falsa, essa pessoa aqui já vem um bloqueio na frente dela aqui, ó. Não concordo. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem 2 a 3 orçamentos. Já teve casos em que o meu orçamento ele ficava bem mais alto, bem mais caro mesmo que os outros. E as pessoas fecharam com a gente. Por quê? Porque a gente consegue transmitir confiança, a gente chega no uniformizado, a gente mostra os trabalhos antigos que a gente já fez. Então, essas formas de você se apresentar, de você falar, tem um diferencial brutal na hora de fechar o orçamento. Principalmente se você estiver disputando entre várias pessoas ali. Muitas pessoas, e eu falo a maioria dos jardineiros, eles querem apenas passar o preço de um serviço.
Mas não é isso que muitas vezes o cliente quer. Ele quer resolver o problema geral que ele tem. Aí o que a maioria faz? É cortar grama? Vamos cortar grama. Só corta grama. Ele só passa o orçamento da grama. Depois que eu aprendi uma coisa, eu nunca mais voltei a fazer de novo. Que é o seguinte. Ao invés de você passar orçamento falando assim, o corte de grama vai ficar R$ 100. Só isso. Não, cara, coloca, enche de mais coisa. Tem coisa simples que dá para você colocar na sua oferta ali, e só de você falar, a pessoa já vê mais valor. Ó, o que você pode falar? O que eu geralmente falo, né? Eu nunca vou falar, ó, eu faço corte de grama por R$ 100. Não. O corte, a limpeza, passar um soprador na árvore para tirar as folhas secas, eu vou levar embora os resíduos. Eu falei 4 coisas. Pode ser, eu já vou fazer aquilo, mas só de eu falar que eu vou fazer coisas a mais, na cabeça do cliente, ele valoriza muito mais. Entendeu? Só de eu falar que você começa a colocar mais processo que você vai ter que fazer. É a mesma coisa de você falar, chegar num borracheiro, falar, ó, troca o pneu. Trocar o pneu é R$ 20. Aí esse borracheiro fala o seguinte, ó, senhor, não é só trocar o pneu, ó, eu vou ter que tirar o aro aqui, eu vou ter que murchar o pneu, eu vou ter que ver aonde que está esse furo, eu vou ter que mergulhar o pneu na água para ver ali, vai gastar um tempo. Eu vou ter que tirar os parafusos, são 4 parafusos, depois eu vou ter que ajustar a roda no local certo ali para poder parafusar de novo, para não ficar mal parafusado. Muito tá na forma como você se vende também, entendeu? Então começa a mudar essa forma, essa mentalidade de vocês, eu acredito, né? Eu tô falando no geral, mas de parar de falar preço apenas. Parar de falar, mandar só lá digitado, o preço do corte fica R$ 60. Coloca mais tempero, coloca mais, né? Não é cortar um galho, é ligar a motosserra e cortar o galho, é você levar o galho embora, é você colocar o galho num saco de pano. Várias coisas vocês podem utilizar. Faz sentido isso aqui, Cícero? Patrick, vocês que estão no ramo aí? Faz sentido. Seria, na verdade, agregar, né? Agregar algumas coisas aí. Agregar. Eu já vou fazer aquilo, mas o fato de eu falar mais coisas, eu geralmente coloco alguns bônus, sabe? Na hora que eu vou fechar o orçamento. Como assim? Eu coloco embutido um adubo, um herbicida seletivo para matar erva daninha. E uma coisa que eu faço é reagendar o cliente. Final do serviço, gente, toma isso como hábito. Fez o corte de grama, já agenda para o próximo corte. Como que eu posso fazer isso? No final do corte, você fala, ó, cliente, você gostou, tal, faltou alguma coisa? Não, não, tá tudo certo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter horário na agenda que vem, eu vou ter agenda, eu vou ter horário livre para atender a senhora, mês que vem, na segunda semana do mês. Eu já vou deixar agendado aqui, eu vou te mandar uma mensagem, qualquer coisa aí, se você estiver precisando, eu venho. Simples. Sempre mantenha contato com o cliente. Mas tem cliente que não é recorrente, tem cliente que é de forma esporádica, mas deixa agendado para você mandar uma mensagem para ele. Como que eu posso agendar isso, Reginaldo? O ideal é que você tenha um CRM.
O que é um CRM? Vou apresentar para vocês aqui, para vocês terem essa bagagem. O CRM é como se fosse uma agenda para você agendar serviços. Tem vários. Vou entrar aqui. Então, todos os clientes que eu faço serviço, eu já crio um compromisso. A pessoa não precisa fazer naquela data. Eu preciso lembrar ela de que ela tem que fazer o corte de grama e que eu estou disponível. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu apresentar. Estão vendo aqui? Atividades? Cícero, tá vendo aí? Tá abrindo. Abriu? Eu tô pensando aqui, mas tá dando pra ter uma. Você está no celular? Ó, enfim. Hoje é quarta? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje eu fiz em torno de uns. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 trabalhos hoje. Essas pessoas que eu fiz aqui, eu tenho os dados dela todo aqui no meu sistema, que eu cadastro. Tem o endereço delas, tem o número de telefone. E aí, todo final de serviço, eu vou concluir na agenda e reagendar. Então, olha aqui. Esse aqui é um sisteminha que você preenche os dados do cliente aqui, ó. O assunto, quantas horas você vai gastar de serviço lá, se é poda de grama, se não é, qual que é o valor que você está cobrando, se é residência, se é condomínio. Se agendou, você vai concluir, no dia que você terminar o serviço, você vai concluir e vai agendar. Vou pegar um teste aqui. Aqui, ó, concluir e agendar. Esse aqui, como eu já concluí, enfim. Tá vendo esse aqui que estão roxo? Esse aqui são atividades que eu vou fazer amanhã. Então, amanhã eu tenho que concluir essa agenda aqui, ó. Depois que eu concluir, que eu terminei o serviço, eu venho aqui. E aí, ó, marcar como concluído, agendar. Aí vai abrir uma agenda. Se for corte de grama, eu jogo lá para um mês depois. Se for poda de árvore, eu jogo geralmente para cada 4 a 5 meses. Pessoal, só um instantinho que eu vou tomar uma água. Patrick, tá por aí, Patrick?
somos nós agora. Acho que por hoje tá bem, né? É que você chegou um pouco atrasado, mas eu tô dando aula desde as 7h30, às 8h30, né? Mas é isso aí, Patrick. Espero você na próxima. Eu vou tocar alguns assuntos focados mais na jardinagem mesmo, para direcionar melhor as pessoas. Muitas vezes algumas informações básicas não são passadas, sabe? E ninguém ensina a gente. Mas é isso aí, cara.